Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje o conteúdo vai ser da aula 2, que é o conteúdo de potenciação. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção nas aulas e, mais uma vez repetindo, eu acho que nem precisa falar da importância da potenciação para todo o conteúdo que vai ser dado durante todo o ano, nas três disciplinas, matemática, física e química. Tá ok? Então, pessoal, primeira questão, ele traz a resolução básica do conceito de potenciação e acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, mas vale sempre a pena treinar. Bom, primeira questão, letra A. 3 elevado à quarta. Bom, o que ele quer que você faça aqui? Provavelmente ele quer que você faça a conta, tá ok? Mas antes de fazer a conta, essa potenciação, essa potência, pode ser representada da seguinte forma: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá ok? Ora, se ele está multiplicado 4 vezes, o inverso ele é representado assim. Normalmente, as questões pedem para você fazer o inverso e não essa ida. Mas vocês têm que ter o conceito em mente, tanto da ida quanto da volta, tá ok? Fazendo a conta aqui, eu acho que ninguém vai ter dificuldade, que aqui dá 9, por exemplo, e essa parcela aqui dá 9. 9 vezes 9, 81, ok? Então existem várias formas de você resolver isso aqui, mas acredito que a questão queira mesmo que vocês saibam fazer esse desmembramento, tá ok? Olha só, outro fato também que seria importante destacar é que todo número está elevado a 1. Lembra da fração que todo número poderia ter a fração e o denominador seria dividido por 1? A mesma coisa aqui. Todo número que não tem nenhum expoente, ele é elevado a 1, ok? Isso aí é importante. Até porque quando você faz a multiplicação, você tem a regrinha que vocês viram em aulas, que você repete a base e soma os expoentes, ok? Tá. Vamos fazer o item B agora. Bom, o item B ele pede para você resolver a, a potenciação de 5 elevado a zero. Ora, isso aqui é convencionado como valor 1. Como que eu pensaria isso sendo valor 1? Ora, se eu tenho um 5 elevado a 1, eu sei que esse valor dá quanto? Dá 5, ok? Porque ele é 5 multiplicado uma vez, ok? 5 elevado a zero é como se você tivesse o 5 elevado a nada, ok? E o 5 elevado a nada, você convenciona como valor 1, beleza? Ok, vamos para o item C. 0 elevado a 9. Ora, 0 elevado a 9 seria 0 vezes 0 vezes 0, quantas vezes? 9 vezes, ok? Ora, 0, bastaria ter o 0 uma vez, multiplicado por qualquer outro número, vale 0, beleza? Item D, 1 elevado a 7. Ora, 1 elevado a 7 é 1 vezes 1, quantas vezes? 7 vezes, ok? Ora, 1 vezes 1 vezes 1 sendo multiplicado 7 vezes, dá o próprio 1. Ou seja, 1 elevado a n, sendo n qualquer número, vai dar 1. 0 elevado a n, sendo n qualquer número,
vai dar 0, ok? Item E, 2 elevado a 5. Ora, isso aqui é só uma questão de conta, né? 2 vezes 2, tá? Vezes 2, 5 vezes, beleza? Essa resposta aqui, quando você fizer a multiplicação, vai dar 32. Item F. Ah, professor, agora tem número negativo. Ok. Só que existe uma propriedade que é meio lógica, né? Que propriedade é essa? Se você tem um número negativo, vou representar aqui por menos x, elevado ao número par, ok? Esse menos vai sumir. Ora, professor, por que ele some? Porque esse número par, ele vai tornar esse negativo positivo. Como assim? Observe aqui que o menos x, suponha, vamos fazer assim que eu acho que fica mais fácil. Suponha que esse par seja 2, número 2. Então aqui eu vou ter menos x vezes menos x, o número par vezes. Ou seja, menos vezes menos vai dar mais. E se esse par fosse, por exemplo, 4? Como que ficaria isso? Ficaria menos x vezes menos x vezes menos x vezes menos x. Ou seja, 4 vezes. Olha só, menos com menos dá mais. Isso multiplicando, né? Menos com menos, multiplicando, dá mais. Mais multiplicando com mais, dá mais. Ou seja, toda vez que eu tiver um número negativo elevado ao expoente par, esse menos acaba sumindo, ok? Professor, então já posso falar que se for elevado ao número ímpar, o resultado vai dar o quê? Negativo, ok? Por exemplo, se o ímpar for 3, como que vai ficar a minha expressão? Menos x vezes menos x, ok? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá o quê? Dá menos. Ou seja, o meu resultado vai dar o quê? Da minha expressão? Menos x ao cubo, ok? Então, o sinal de menos ele vai permanecer. Então, não é para decorar. Você sabendo disso aqui, dessa forma com que eu expliquei para vocês, não precisa decorar isso, ok? Você tem que saber fazer. Então, o item F é simples, né? Esse menos 6 elevado a 4, eu esqueço esse menos, porque está elevado a um número par. Já posso fazer esse raciocínio diretamente. E menos 6 elevado a quarta vai dar a mesma coisa que 6 elevado a quarta. E se você tiver paciência, que eu não tenho, você faz essa conta. Ok? 36, aqui 36, e aí multiplica. Ok. Item G. Ih, professor, está complicando. 4 elevado a menos 2. Ora, quando você tiver um expoente negativo, observe que o expoente é negativo. O que você faz com isso? Aplica a propriedade. Qual que é a propriedade? Você inverte o seu número para que o expoente fique o quê? Positivo. O contrário também é verdadeiro. 1 sobre 4 ao quadrado, eu posso reescrevê-lo o quê? Eu inverto e troco o sinal do expoente, ok? Bom, voltando aqui para o nosso item, basta o quê? Resolver o que você tem que resolver. Vai ficar 1 sobre 16. 4 vezes 4, 16, ok? Tá, item H. Eita, professor, agora ferrou. 4 elevado a 3 e o 3 está elevado a 2, ok? Não é assim? Beleza. Bom,
Essa expressão, como que eu represento ela? Observe que o 3 está elevado a 2, ok? E o que que eu faço com isso? Para ficar melhor, você repete a base, transforma esse 3 no que ele tem que, no que ele tem que ser representado, que é o 9, porque 3 ao quadrado é 9, e aí ficou mais fácil, né? 4 elevado a 9 dá o quê? Se você quiser, você faz a conta. Mas vou fazer algo melhor aqui. Vou representar na base 2. O que que é o 4? É 2 ao quadrado. Não se esqueça que o meu 4 está elevado a quê? A 9. Ok? Bom, aqui eu vou representar outra propriedade. Que propriedade é essa, professor? Que esse 9, ele desce para cá o quê? Com esse 2? Multiplicando. Aplicando a propriedade, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 9. Quanto que é 2 vezes 9? 18. Ah, professor, decorando assim é fácil. Não, na verdade você não está decorando. O que que era para você fazer? Vou pegar aqui essa expressão. Você aplica a propriedade depois que você já sabe como que ela funciona. O porquê dela. O que que é 2 elevado a 2 e tudo isso elevado a 9? Ora, aplica o que você aprendeu de potência. É 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado e assim vai até 2, desculpa, 2 elevado a 2. Aqui não é 9, é 2. Quantas vezes, professor? Ora, 9 vezes, ok? O que que eu sei quando eu tenho a mesma base, sendo que essas mesmas bases estão sendo multiplicadas? Você repete a base e o que? Soma os expoentes. Então fica 2 mais 2 mais 2. Quantas vezes? 9 vezes. O que que é isso? Ora, se o expoente, se a minha potência aqui está sendo somada 9 vezes, então é 2 elevado a 2 vezes 9. Menti? Estou falando a verdade, né, pessoal? Então, essa propriedade de você descer o expoente aqui multiplicando para o expoente interno, ela vem disso aqui. Professor, então isso aqui eu aplico quando eu já tiver noção de como que ela funciona. Isso, porque às vezes pinta dúvida. Ó. Por que que o aluno, eu particularmente, sempre confundo isso aqui, ó. Às vezes dá para pegar esse 2, dá para pensar, eu vou pegar esse 2 e multiplicar com 3. Entendeu? Mas não é. Não, você não vai fazer isso, ó. Por quê? Porque esse 2 está elevando o 3, tá ok? Nesse caso aqui, o 9, ele está elevando tudo isso, ó. Então, são duas situações, o quê? Diferentes, beleza? Então, cuidado. Cuidado com esse caso, e esse é comum os alunos terem dificuldades. Eu sempre vejo essa dificuldade, tá ok? Então vamos lá. Item I. Bom, no item I, eu tenho um caso semelhante do que eu estava fazendo, né? 4, 2 vezes 3, tá ok? Bom, na verdade, esse 4 elevado a 2 vezes 3, fazendo o que a gente tinha visto, a questão ficaria melhor se ele pedisse o seguinte, ó. 4, 2, tudo isso elevado a 3, entendeu? Ou seja, isso aqui é 4 elevado a 2, desce o que? A gente já sabe o porquê, multiplicando, não é? Ok. Ou seja, é o mesmo caso,
mas eu só fiz essa representação para vocês verem que são correspondentes, ok? Bom, então aqui fica fácil, né? 4 elevado a 2 vezes 3 é a mesma coisa que 4 elevado a que 6. 4 elevado a 6, eu posso representar isso aqui na base 2. Ó. Por quê? Porque o 4 é 2 a quê? A 2, ok? Beleza. Tudo isso elevado a quê? A 6. Bom, qual que é a propriedade? Desce o quê? Multiplicando. E você já sabe o porquê. Pintou dúvida, volta no item que eu expliquei isso. Então dá 2 elevado a 6 vezes 2, 12. Ok? Beleza. Quem tiver paciência faz essa multiplicação, mas não precisa. Você só tá aprendendo as propriedades. Ok. Item J. 4 ao quadrado vezes 2 elevado à quarta. Ora, professor, é simples. Eu aprendi. Eu multiplico aqui e somo os expoentes. Tá certo isso? Tá não. Isso é a resposta do aluno de trás. O aluno da frente, o que é que ele faz? Ah, professor, 4 ao quadrado, o que é que eu faço? 2 ao quadrado, ok? E repito o resto. Ó. 2 ao quadrado, vezes 2 à quarta. Por que que o aluno da frente fez isso? Porque ele sabe que a propriedade é eu só posso somar os expoentes quando eu tiver uma multiplicação de elementos que possuem a mesma base. Ok? Então, cuidado com isso. Então, e agora? Isso aqui, ó, eu já sei. Tá? Agora, o que que você faz? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, repito o outro, a 4. Agora sim eu posso aplicar a propriedade. Repete a base, soma os expoentes, ok? Ou seja, 2 elevado a 8. Maravilha? Tá. Segunda questão. Bom, segunda questão, ela quer justamente aquilo que foi representado no item F. Saber se você entendeu o lance do sinal, ok? Bom, como que eu faço isso? Ora, eu já sei de cor que quando eu tenho um número negativo elevado ao expoente par, eu esqueço esse negativo. Por quê? Porque ele vai ser multiplicado, como aqui é uma potência, ele vai ser multiplicado o número de par vezes. Esse número de par vezes vai eliminar o meu sinal negativo. Aqui, como está elevado a um expoente ímpar, eu sei que o negativo ele vai o quê? Permanecer. Por quê? Porque ele vai ser multiplicado um número ímpar de vezes. E aqui sucessivamente, ok? Beleza, pessoal. Então, aqui, ó, menos 1 à quarta vai ser a mesma coisa que o quê? 1 à quarta, tá? Coloquei aqui para dentro. Mais menos 2 ao cubo, ele vai ser o quê? Menos 2 ao cubo, ok? Vocês entendem isso, essa representação? Menos. E aqui, esse menos ele vira o quê? Vira mais. 5 ao quadrado, ok? Beleza. Ora, olha, 1 à quarta, eu sei que vale o quê? Vale 1. E não tem nenhum número negativo fora do parênteses. Então, vai dar mais 1. E aqui, mais com menos, menos. Menos o quê? 2 ao cubo. E aqui, mais com menos, menos. Menos o quê? 5 ao quadrado. Beleza? Você pode representar assim, mas se quiser também resolver, vai dar 1 menos 8 menos 25, ok? E aí, resolve a conta. Beleza? Item questão 3. Questão 3 é
8 elevado a 5 menos 5 elevado a 3 mais 3 elevado a menos 2 mais 4 elevado a 0. Ora, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou pegar uma outra cor para eu poder representar. Aqui, acho que não dá para mudar nada, o máximo que você poderia colocar esse 8 na base 2, mas vamos ver se vai ser preciso fazer isso. Aqui eu já sei que isso aqui vai ficar o quê? Menos 5 elevado a 3, ok? Porque o expoente ímpar mantém o sinal o quê? Negativo. Você já sabe o porquê. Aqui, ó, opa, desculpa, só para representar. Aqui está 3 elevado a menos 2. Ora, eu sei que quando o expoente é negativo, o que eu faço? Inverto para ele ficar o quê? Positivo. E 4 elevado a 0 dá quanto? Dá 0, né, pessoal? Hã? Não, tá errado. Dá 1, ok? Beleza. Então, repetindo o que a gente tinha feito, 8 à quinta, certo? Menos 5 ao cubo, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1. Refazendo aqui, ó, 8 à quinta, aqui menos com menos dá o quê? Dá mais 5 ao cubo, mais 1 sobre 9, mais 1. Professor, preciso resolver essa conta? Não, eu só quero que você saiba aplicar as propriedades, beleza? Dá essa colher de chá para vocês. Questão 4. 2 elevado a menos 1 mais 3 elevado a menos 1. Ora, mera aplicação da propriedade, né? Quando eu tenho um expoente negativo, o que é que eu faço? Inverto e ele fica o quê? Positivo. Mesma coisa com a segunda parcela. Ok? Ah, professor, já entendi. O senhor quer que eu tire o quê? O MMC. É isso? Correto. Aqui, ó, repetindo na aula passada. 1/2 mais 1/3. Posso tirar o MC daquele jeito e posso fazer aquele jeitinho também. Então, como eu quero que o denominador fique o mesmo, eu multiplico embaixo por 3 e para não alterar o resultado, multiplico em cima por 3. A mesma coisa aqui. Multiplico por 2 e para não alterar o resultado, multiplico por 2. Agora sim eu tenho o mesmo denominador, ok? Porque 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2 dá 6. Então fica o mesmo denominador, que é 6. Aqui fica 3, mais o quê? Mais 2. 3 mais 2 dá quanto? Dá 5. 6. Dá para simplificar? Não dá, ok? Então para. Questão 5. Bom, questão 5 a gente acabou de fazer, né? Só que agora ele colocou letrinhas. O aluno de trás fica com medo. A elevado a menos 1 mais B elevado a menos 1. Ora, aplica a propriedade e acabou. Vai dar 1 sobre A elevado a 1, que eu não preciso colocar esse 1, mais 1 sobre B. Acabou. Posso tirar o MMC? Posso. O MMC de A e B vai dar o quê? A vezes B. A vezes B dividido por A dá B, vezes 1, B. A vezes B dividido por B dá A, vezes 1, A. Ou seja, fica a soma dividido pelo produto. Pessoal, isso aqui é aplicado tantas vezes em física, em química e na própria matemática. Isso aqui já é uma coisa direta, tá? Quando você tiver a soma dos inversos, vai dar uma fração que o numerador representa a soma e o denominador o produto. Já coloca isso na cabeça, tá? Para não ficar perdendo tempo resolvendo. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o quadro mais pro centro. Tá errado. Tá.
desenhando aqui. Nossa. Então, coloque os seguintes números em ordem decrescente. E questão 6. Beleza. Menos 2 ao cubo, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2 e menos 2 ao quadrado. Ora, vamos representar aqui o primeiro. Menos 2 elevado a 3. O que é isso, pessoal? Isso aqui é menos 2 ao cubo. Entenderam o porquê, né? A gente já falou sobre isso. O segundo número, 2 elevado a menos 1. O que é que eu faço? Ora, fica o inverso, com expoente positivo, que é mais 1, mas eu não preciso escrever. Beleza? 2 elevado a menos 2, mesma coisa. Vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1/4. E aqui, menos 2 elevado ao quadrado. O que é que eu faço, pessoal? Fica 2 ao quadrado, que é quanto? 4. Só para melhorar, esse menos 2 ao cubo, 2 ao cubo é quanto? É 8. Então aqui vai ficar menos 8. Ele quer que você coloque em ordem decrescente, ou seja, ele quer que você coloque do valor do número maior para o menor. Qual que é o maior número aqui, pessoal? É o menos 8? Não, porque ele é negativo. Então, sempre todos os números aqui, por eles serem positivos, vão ser maiores do que ele. Representando aqui, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Uma reta, aqui seria o 0, tá? Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E bem aqui ia bater o quê? O menos 8. Ok? Beleza. Qual que é o outro número que eu posso representar aqui? 1/2, 1/4 ou 4? Ora, quem que é maior? 1/2 ou 1/4? Basta você pensar assim, os dois são positivos, não é isso? Então eles estão para o lado direito do zero. 1/2 é 0,5 e 1/4 é 0,20, ok? Como que eu represento... Desculpa, 0,25. Como que eu represento isso e como que eu sei que isso é maior sem fazer a divisão? Ora, basta você pensar o seguinte, os dois têm o mesmo numerador, ok? Se eu dividir esse numerador por um número maior, o resultado vai dar um número o quê? Menor. Então, assim, eu sei que 1/4 é menor do que 1/2. Fazendo o mesmo raciocínio, eu tenho o mesmo numerador, não tenho? Se eu divido o numerador por um número menor, o resultado vai me dar um número maior, ok? Então, se aqui é 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, ok. Se aqui é 1, o meio ele vai estar o quê? Na metade. E 1/4 está onde? Divide 1/2 por 2. Vai estar aqui, na metade. Ok? E o 4 vai estar aqui. Então, ordem decrescente seria do maior para o menor. 4 é maior do que 1/2, é maior do que 1/4, que é maior do que menos 8. Toda vez que vocês tiverem dúvidas a respeito disso aqui, vocês obrigatoriamente coloquem a reta e vão fazendo essa análise. Com o tempo, isso vai ficar meio que óbvio. Vocês não vão perder muito tempo. Beleza? Tá, vai até o item H. Apertei errado de novo. Beleza. Bom, pessoal, sétima questão, item A. Bom, a questão
Na verdade, o item A e B, ele pede para você representar. Vou fazer logo os dois ao mesmo tempo, para vocês saberem a diferença. Na verdade, essa diferença já foi proposta aqui para vocês, né? Eu já falei sobre isso, então é só aplicar. Ele pede 2 ao quadrado, tudo isso elevado à quarta, e na outra situação do item B, 2 ao quadrado, a mesma coisa, só que ele coloca o 4 aqui. Bom, vocês já sabem a diferença, né? Eu já falei, mas repetindo. Isso aqui fica representado por 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado multiplicado 4 vezes, ok? Aqui já é diferente, ó. Aqui seria 2, sendo que o expoente que está elevado à quarta, ok? Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Entenderam a diferença? Quem que é multiplicado 4 vezes? É o expoente, ok? Tá. Bom, aqui é ao quadrado, desculpa, errei. Aqui é um 2, ok. E aí é só você fazer a multiplicação, ok? Ou então a soma, no caso. Lembra, ó? Multiplicação, ou seja, fica 2 elevado a 2 vezes 4, que dá 8. Aqui fica o quê? 2 elevado a quanto, pessoal? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 4, que é 16, ok? Olha só a diferença, muito cuidado com essa representação, ok? Item C. Bom, a elevado a menos 2 mais b elevado a menos 2, fecha parênteses, vezes a ao cubo, vezes b ao cubo. Ora, essa representação também já foi dita para vocês. A elevado a menos 2 é 1 sobre a ao quadrado, mais b elevado a menos 2 é 1 sobre b ao quadrado, entre parênteses, vezes a ao cubo, vezes b ao cubo, ok? Tá, fazendo a multiplicação, observe que toda a expressão aqui, que eu acabei de marcar, multiplica as duas parcelas, ok? Então, essa expressão, ela multiplica essa fração e também multiplica essa fração, ou seja, multiplica as duas parcelas que estão dentro do parênteses, ok? Então, não se esqueça de fazer a multiplicação com as duas parcelas. Então, isso vai resultar em quê? Vai resultar em a ao cubo vezes b ao cubo sobre a ao quadrado, mais, fazendo essa multiplicação, a ao cubo vezes b ao cubo sobre b ao quadrado, ok? Ora, o aluno lá de trás vai falar, professor, faz o corta, né? É, mas não se esqueça do que é o corta, ok? Você pode cortar esse termo com esse, não é isso? Cortando fica o que, pessoal? Fica A. E eu posso cortar esse com esse. Cortando fica o que, pessoal? Fica B. Como assim, professor? Vou mostrar aqui para vocês o que é esse tal corte, né? Ora, vamos aqui colocar A ao cubo vezes B ao cubo sobre A ao quadrado. Esse tal corte seria, lembra? Dividir isso aqui por esse mesmo termo que está aqui embaixo. Ou seja, eu estou dividindo esse termo por a ao quadrado, e para não alterar o resultado de baixo, eu divido esse termo por também a ao quadrado, ok? É isso que você está fazendo. Então o que acontece? Quando eu dividir esse termo por a ao quadrado, quanto que fica? Fica a, ok? Por que a, professor? Porque, na verdade, é a ao cubo
menos 2. Ou seja, a elevado a 3 menos 2. Como assim, professor? Ora, essa expressão aqui, ela não é representada por a ao cubo dividido por a ao quadrado? O que eu faço, pessoal? Repito a base e subtraio os expoentes, ok? É isso que é o tal corta. Esse aqui, professor, como que fica? Ora, essa expressão aqui vai ficar, repito a base e subtraio os expoentes, que é esse menos esse, ok? Tá, professor, ficou muito confuso. Ok, percebi isso também. Vou apagar aqui e dar uma melhorada aqui no que eu acabei de fazer. Olha só, vou colocar de azul. Então, professor, eu quero cortar. O que é esse corta? Mais uma vez falando, vou dividir esse termo por a ao quadrado, que é o termo que tem aqui embaixo. Professor, e por que você não divide por a ao cubo? Ora, se eu dividir esse por a ao cubo, fica 1. Mas esse aqui dividido por a ao cubo não fica legal, entendeu? Porque vai ficar a elevado a menos 1. Então, você divide pelo termo de mesma base com menor expoente, ok? Então, divido isso aqui por a ao quadrado e divido isso aqui por a ao quadrado, ok? Esse que é o tal corta. Ora, a gente aprendeu que uma das propriedades é, por exemplo, a elevado a c sobre a elevado a d. O que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. É isso que você está fazendo. Então, quando eu dividir a ao cubo por a ao quadrado, eu vou ter a elevado a 3 menos 2, que é 1, que é, ou seja, o próprio a. Aqui, a ao quadrado dividido por a ao quadrado, o que eu tenho? A elevado a 2 menos 2, ou seja, a elevado a quê? A zero. Qualquer número elevado a zero vale quanto? Vale zero? Não, vale 1. Ok? Já foi dito isso anteriormente também. Então, o final da nossa expressão vai dar a vezes b ao cubo sobre 1. Ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Foi só uma forma de revisar mais ou menos o que vocês estavam fazendo e aplicar e saber o que vocês estão fazendo na hora de aplicar o corta. Tá, então eu vou cortar aqui, com esse a gente já sabe que vai dar a elevado a 1. Outra forma de eu pensar também seria assim, aplicar a propriedade. Ó. Esses termos aqui não estão na mesma base? Esse e esse. Outra forma de pensar também, aqui a mesma ideia. Ó. Esse termo e esse estão na mesma base. Então o que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes vezes b ao cubo. Ok? Beleza. Professor, e esse a elevado a 2, o que foi que aconteceu com ele? Ficou que número aqui? Ora, ficou 1, mas eu não preciso colocar o 1 aqui, entendeu? Mas se eu quiser, tudo bem. Mais a ao cubo vezes b elevado a 3 menos 2. Ok? Bom, então vai ficar a vezes b ao cubo mais a ao cubo vezes b. Ok? Acabou? Não, eu posso colocar em evidência. O que é colocar em evidência, professor? É você verificar nas duas parcelas, esta e esta, quais são os termos comuns a ambas. Ok? Então, aqui eu tenho um a, mas aqui eu tenho um a ao cubo. Qual que é o termo comum? É o a ou o a ao cubo? É o a, que é o termo menor, porque o a está aqui e o a está aqui multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O mesmo raciocínio eu faço com b. Então, como que eu coloco isso em evidência, professor? Que fator é esse que vai ser colocado em evidência? Ora, vai ser o a vezes o b. Aí, multiplico, abro parênteses. Ah, professor, então o senhor pegou os termos comuns a ambas as parcelas. Isso. Peguei o a, que está aqui e também está aqui, e peguei o b,
que está aqui e também está aqui, ok? Ora, se eu coloquei evidência, é como se eu tivesse o quê? Dividindo esse termo por AB. Então, A vezes B ao cubo dividido por AB fica B ao quê? Ao quadrado. Mais este termo aqui, A ao cubo vezes B, quando se coloca em evidência, sobra o quê? A ao quadrado. Eita, professor, complicou. Complicou, você fez rápido demais. Ora, o que é colocar em evidência, pessoal? É colocar entre parênteses. Desculpa, o que é colocar em evidência? É você tirar os termos comuns aos dois termos, ok? As duas parcelas. Então, já mostrei para vocês que o termo comum é AB. Coloquei ele aqui, abri o parênteses. Bom, já que você está com dificuldade de pensar, faça o processo inverso. Se eu pegar isso, esse termo, e multiplicar com o que está dentro do parênteses, eu vou ter que multiplicar com o primeiro e com o último. Quando eu multiplicar com o primeiro, vai ficar o quê? AB ao cubo. Confere? Confere, está ok. Mais, multiplico com esse. Fica ao cubo vezes B. Confere? Confere. Então, o que seria colocar em evidência? Seria o inverso de quê? De eu multiplicar, ok? Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu já fiz o inverso de colocar em evidência, que eu estava em evidência e fiz a multiplicação. Beleza? A gente vai ver isso mais vezes e aí vocês provavelmente vão ficar com mais confiança. Tá. Item D. Tá, item D, AB ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, vezes A2, vezes B, tudo isso elevado ao cubo, vezes AB. É isso? É, tudo multiplicado. Beleza, pessoal. Para fazer isso, o que é que eu tenho que pensar? Ó? Essa primeira parcela, ela está toda elevada ao quadrado, ok? Então, esse ao quadrado, ele eleva ambos os termos que estão dentro do parênteses, ok? Se eu for aplicar aquela propriedade do expoente, que ele desce o quê? Multiplicando, eu tenho que aplicar nos dois termos que estão dentro do parênteses, ok? Então ficaria o quê? Só a representação. Ficaria A, que número que tem aqui elevado ao A? É o 0? É não, é o 1, ok? Então, tem um 1 aqui. Então ficaria 2 vezes 1 dá 2, vezes B, 2 vezes 2 dá 4. Professor, estou confuso, eu não gosto de aplicar essa propriedade. De onde que ela veio mesmo? Então, é simples. Eu não tenho A vezes B ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que A vezes B ao quadrado vezes A vezes B ao quadrado. Não é isso? É o que está dentro do parênteses que está elevado ao quadrado. Então, ele está multiplicado o quê? Duas vezes. Aplicando a propriedade, o que é que eu faço? Repito a base, ok? E somo os expoentes. Eu posso tirar o parênteses aqui, ó. Entendeu? Porque está tudo multiplicando e está tudo positivo. Então, faz de conta que não tem um parênteses. Então, mesma base, que expoente que tem aqui? É o 0? É não, é o 1. É o 1. Repito a base, somos expoentes. 1 mais 1 dá 2. Vezes B elevado a quê? Bom, aqui tem 2 e 2. Repito a base, somo os expoentes. Não deu o mesmo resultado? Ok? Então, eu já aplico a propriedade logo direto, para não perder muito tempo. Tá. E a segunda parcela lá? Como que faz? Posso aplicar a propriedade? Posso. Já faço direto, né? Ó, o 3 multiplica o 2. Então, vai ficar A elevado a 6 vezes
O 3 multiplica o 0, né? Não, não é 0, é 1, já falei. Então, vezes B a 3, ok? Vezes o que está faltando, que é A vezes B. Beleza? Então, aplico minha propriedade. Repito a base e somo todos os expoentes. Lembrando que aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, 2 mais 6 dá 8, mais 1, 9. E o B? 4 mais 3 dá 7, mais 1 dá 8. Beleza? Item D. Bom, vamos para o item E. Bom, 2 elevado a 30. Força aí, pessoal. Sei que vocês já devem estar cansados. O cérebro, incrivelmente, inventa um monte de coisa para lhe desconcentrar. Dá vontade de você ir beber água. Coça a cabeça. Aparece unha para cortar. Acontece um monte de coisa para você largar os estudos. É incrível. Isso aparece quando você está estudando. Então concentra aí que isso é normal com todo mundo, inclusive comigo. Bom, 2 elevado a 30 vezes 2 a terceira, tudo isso elevado a zero. Bom, pessoal, lembram que todo número elevado a zero vale quanto? Vale zero, né? Errou. Vale 1. Ok? Todo número, qualquer número x elevado a zero, ele vale 1. Ok? Então, já desmembro, já resolvo esse meu problema aí. Ora, então ficou muito mais fácil o resto que eu tenho que fazer. Ó. 2 elevado a 30 vezes 1 dá o quê? 2 elevado a 30. Ok? Coloco a representação vezes 2 elevado a menos 23. Ora, o que que eu faço agora? Repito a base e o que? Subtraio os expoentes, tá certo? Tá errado. Não está multiplicando? Repito a base e somo os expoentes, ok? Então, 30 mais... Só que aqui é menos 23. Então, como eu estou somando 30 mais menos 23, fica 30 menos 23, ok? Professor, e se fosse assim? 2 elevado a 30 dividido por 2 elevado a menos 23. Então, repito a base e subtraio os expoentes, ok? Então, fica 2 elevado a 30 mais 23. Entenderam a diferença? Ok. Bom, aqui vai ficar 2 elevado a 30 menos 23, que dá 2 a 7. Ó, se eu errar a conta, se eu errar a tabuada, por favor, me corrijam novamente. Teve uma aluna que percebeu meu erro grosseiro, mas eu tenho que estudar mais tabuada mesmo, sou péssimo nisso. Tá, item F. Bom, menos 1 quarto menos 1. Menos 1 quarto, ok, menos 1. Beleza. Como que eu faço isso? Simples, né? Menos 1 quarto, isso aqui é mais uma questão de fração, com menos 1. O que que eu faço, professor? MMC, ok. Aqui eu posso multiplicar o denominador por 4 e o numerador por 4 para não alterar o resultado. Coisa chata, toda vez que fala isso. Isso fica o quê? Menos 1 quarto menos 4 sobre 4. Ora, menos 1 quarto menos 4 sobre 4. Pessoal, vem para cá, ó. Se eu tenho menos 3 com menos 2, esse resultado aqui dá quanto? Dá mais 5? Dá menos 1? Dá mais 1? Ou dá menos 5? Ora, não é o mesmo sinal? Ok. Os dois termos têm o mesmo sinal. Então, os dois termos estão sendo somados. Só que o sinal é negativo. Então, eu coloco menos e somo os dois. Menos 5. Ok? É diferente, por exemplo, de menos 3 mais 2. Ok? Bom, menos 3 mais 2, vou representar aqui para ficar melhor, porque eu lembro que da última aula não ficou tão legal essa explicação. 0, menos 1,
menos 2, menos 3. E aqui, mais 1. E aqui, mais 2. Ora, eu estou pegando esse tamanho e subtraindo, e somando, na verdade, esse tamanho negativo e somando com esse. Ok? Bom, esse pedaço aqui, não é mais 2, é como se eu estivesse tirando esse tamanho e esse tamanho. Sobrou um pedacinho que vale menos 1. É isso que você está fazendo. Então, você representa por menos 1. Ou seja, vê quem é que está mandando. É o 3, não é? Então, você pega o sinal dele, repete e faz a subtração. Foi isso que eu falei na aula passada. Não sei se ficou legal. Beleza. Então, o que eu faço aqui? Bom, menos 5, não é? Que menos 1 com menos 4 vai dar menos 5, dividido por 4. E não dá mais para eu fazer a simplificação. Ok? Item F, item G. Bom, item G é a mera representação, né, da nossa propriedade. 2 dividido por 3 elevado a menos 3. Então, professor, o que eu faço agora? Ora, lembra da propriedade quando você tem um expoente negativo? Lembra disso? Ok. Como que eu faço? Esse menos 3 está elevado ao 2 e o 3, ok? Então eu posso representar assim, ó, 2 elevado a menos 3 dividido por 3 elevado a menos 3, ok? Beleza. Então, quando eu tenho um número elevado ao expoente negativo, se eu invertê-lo, o expoente fica o quê? Positivo. Foi isso que a gente fez, não foi? Então, se eu inverter esse, ele fica o quê? 1/2. Elevado a quanto? A 3. E se eu inverter esse, vezes 3 sobre 1, elevado a quanto? A 3. Aí o aluno da frente, professor, não precisa disso tudo. Bastava você fazer o quê? Inverte a fração e troca o sinal do expoente. Tá certo. Mas antes disso, eu tenho que explicar para o aluno de trás o porquê. Porque senão ele vai decorar e nunca vai saber o porquê das coisas. E a questão difícil, normalmente, ela pede o porquê. Tá. Pronto, item H. Tem um sinal negativo agora. A mesma questão, só que com um sinal negativo. Ok. O que foi que a gente aprendeu? Que quando o expoente é ímpar, lembrando, ó, x menos x elevado a um expoente par. A aula passada a gente mostrou isso. O que acontece? Ele vira o quê? Vira positivo. Ou foi na aula passada ou foi no começo da aula, já não lembro. Beleza. Menos x elevado a um expoente ímpar. Bom, o que acontece? Ele permanece negativo. Ok? Então, aplicando a nossa propriedade aqui, ele vai permanecer negativo. E aqui, menos, certo? 2, 3, elevado a menos 3. Aplicando a outra propriedade, ele vai ficar menos 3 sobre 2, elevado a quê? A mais 3. Por quê? Porque eu inverti a fração. Fácil, né? Tá. Com o tempo, isso vai ficando tão lógico que você vai fazendo numa velocidade bem maior do que eu estou fazendo agora. Tá. Questão 8. 2 elevado a menos 1 mais 1 sobre 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 2. Aí o aluno vai e fala assim, eita, professor, que questão feia, tanto número negativo. Ora, aplica o que você sabe e acabou a questão. Não está elevado a expoente negativo, eu transformo em expoente positivo, ok? Professor, e não dá para repetir a base aqui e somar os expoentes ou subtrair os expoentes? Você não falou isso? Não.
Eu falei, você aplica essa propriedade quando você está multiplicando. Aqui eu não estou multiplicando, eu estou somando. Então nunca faça isso, ok? Somente se você tiver números sendo multiplicados. Na verdade, primeiro tem que estar na mesma base. Segundo, eles vão ter que estar ou multiplicando ou dividindo, beleza? Então aqui, 2 elevado a menos 1 vira o quê? 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, 1 meio, mais 1. Aqui fica 2 elevado a menos 1, mesma coisa, 1 meio, ok? A segunda parcela, cadê? Nossa, 1 meio, travou, que maravilha. Tá, acho que voltou, vamos lá. Mais 1 sobre 2 elevado a 2, beleza? Tá, só para representar, esse aqui multiplico por 2 e divido por 2 para não alterar o resultado. Na verdade era para ser o contrário, divido por 2 multiplico por 2 para não alterar o resultado, ok? Esse 1 sobre 2 ao quadrado, esse 2 elevado ao quadrado vira o quê? 4, ou seja, é 1 quarto. Então fica 1 meio mais 1 vezes 2 dá 2, né? Simples. Então 2 dividido por 2, dividido por 1 meio mais 1 quarto, tá? Como que eu faço isso? Multiplico o denominador por 2 e o numerador por 2, para ficar com o mesmo denominador. Então aqui fica 3 sobre 2, e aqui eu já faço direto, né? 2 vezes 2 dá 4, vai dar o mesmo denominador. Foi esse o meu objetivo. Então 4, e aqui 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3. Ah, professor, o aluno lá de trás, todo empolgado. Simples. O senhor corta, né? Claro que não. Talvez dê para cortar, mas você não faz isso. O que é que você faz? Aplica a propriedade. Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Agora sim dá para você cortar. Não corte aqui porque provavelmente você vai confundir. Se tivesse 3 sobre 2 sobre 4 terços, e se você cortasse, você iria se ferrar, ok? Então você pode cortar. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, divido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, o resultado deu o quê? Deu 2. Olha, professor, aquela questão horrível dá 2, é sacanagem. 9. 7 ao quadrado vezes, acredito eu, que é x. Aí agora, não é x, é vezes, ok? Tá, 7 ao quadrado vezes 7. É isso que ele está querendo dizer na questão. Dividido por 7 a 9. Simples, né? Mesma base multiplicando. Repito a base, somo os expoentes. Que número tem aqui? É 0? Claro que não, é 1. 2 mais 1, 3. Aqui, 7 a 9. Que propriedade eu aplico agora? Repito a base, subtraio os expoentes. Ok? Quem que manda? É o 9 ou é o 3? É o 9. Então fica 7. 9 menos 3 dá quanto? Primeiro eu repito o sinal dele, desculpa. 9 menos 3 dá quanto? Hã? Bora? De vez em quando dá um branco, viu, pessoal? Então, 7 elevado a menos 6, eu represento por 1 sobre 7 elevado a 6. Ok? Beleza. Tá? Então, vamos ver essa expressão aqui. Beleza. Talvez esteja chegando às questões mais que exigem um pensamento maior. Aqui é mais questões para vocês treinarem. Tá, c ao quadrado mais b sobre b menos a ao quadrado, menos 2a menos c ao quadrado, dividido por b ao cubo. Ora, ele deu valores para a, para b e para c, concorda? E quer que você resolva
resolva a questão. Tá, primeira coisa que eu pensaria em fazer era não substituir os valores e tentar simplificar, colocar coisas em evidência aqui, tá? Só que pelo visto aqui, não dá para colocar nada em evidência. Por que colocar em evidência, professor? Por que o senhor pensou nisso? Porque se eu colocasse termos em evidências aqui no numerador e termos em evidência aqui no denominador, poderia cortar, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Poderia cortar com o de baixo, aí eu não faria o método do preguiçoso. Eu faria o método do inteligente e terminaria a questão mais rápido. Mas aqui, a questão não quer que você utilize sua sabedoria. Na verdade, ela quer que você aplique mesmo as contas e você saiba utilizar as propriedades que você acabou de aprender. Bom, C é menos 2, A é 1 e o B é 1 meio, tá? Então é substituir e ter paciência. Vamos substituir aqui. O C é menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais B, ou seja, mais 1 meio, ok? Dividido por B, que é 1 meio, menos A ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado. Não é isso? Ok. Menos 2 vezes A, que é 2 vezes 1, não é isso? Menos C ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado. Cuidado que esse menos nada tem a ver com o valor de C. Eu coloco menos, abro parênteses e coloco C, que é menos 2. E depois eu vejo o que vai dar. Outra observação que eu queria que vocês tivessem aqui. Esse menos, ele não é somente do 2A. Observe. Muito cuidado com isso, que aluno vive errando isso aqui. Esse menos, ele é desse termo e também desse termo. Então, seria interessante que você colocasse isso aqui em quê? Em colchetes, ok? E embaixo fica b ao cubo, ou seja, 1 meio elevado ao cubo, ok? Ora, lembrem dessa sacada aqui, viu? O aluno vive errando isso, incrível. Tá, vamos fazer as contas aqui, ó, por partes. Menos 2 ao quadrado, eu já sei, ó. Número negativo elevado a expoente positivo, ele fica o quê? Positivo. Então eu faço a conta. 2 ao quadrado é 4. E me esqueço do sinal. Aqui o meio, tudo bem, deixo o meio. Aqui, menos a ao quadrado. O a era 1. Então fica menos 1 ao quadrado. E aqui dá o quê? Dá 1. Beleza? Na verdade, eu acho que eu me expressei mal aqui, ó. Esse menos a ao quadrado, seria interessante você colocar esse 2 logo aqui. Entendeu? Porque ele aqui fora, ele vai dar a ideia que você está multiplicando menos 1 vezes menos 1. Entendeu? Ou seja, que o a ao quadrado abrange esse menos 1. Mas, para não ter confusão, você pode colocar ele aqui para dentro, tá? Mas essa representação que eu tinha feito anteriormente também não está errada. Beleza. Tá, beleza. É vermelho, animal. Tá. Aqui, 2 vezes 1 dá o quê? Dá 2. E aqui, ó, menos 2 elevado a expoente par, ou seja, número negativo elevado a expoente par, eu esqueço que ele é negativo e faço a conta. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Não se esqueça desse sinal. O que está aqui vai dar 4. Depois eu vou multiplicar o quê? Com menos, ok? E aqui, 1 sobre 2 ao cubo vai me dar o quê? Vai dar 1 elevado a 3, né, sobre 2 elevado a 3. Não é assim? Só que 1 elevado a 3 dá 1. E 2 elevado a 3 dá 8, ou seja, 1 oitavo. Tá. Deixa eu apagar essa parte de cima, que aí a gente fica com mais espaço. Não me planejei, não fiz um planejamento de espaço aqui. Tá? Deixa eu começar aqui. Então vai ficar 4
mais 1/2 dividido por 1/2 menos 1. E aqui, menos, abro, fica 2, cuidado, ó, menos e 4. Menos 4, tudo isso dividido por 1/8. Ok? Tá. Essa conta aqui é simples, né? Multiplico o denominador por 2 e o numerador por 2. Ou seja, aqui fica quanto? Fica 8. Resultado. Depois eu faço. Aqui também, multiplico o denominador por 2 e o numerador por 2. Tá? Então, vamos representar aqui. Olha só, aqui tinha ficado 8 sobre 2, mais 1/2 dá 9 sobre 2. Aqui embaixo fica 1/2 menos 2 sobre 2, que dá menos 1 sobre 2, ou seja, menos 1/2. Observe que era 1/2 menos 2 sobre 2, ou seja, passo um traço aqui, coloco 2 no denominador e é 1 menos 2, tá ok? 1 menos 2 dá menos 1. Menos 2 menos 4 dá o quê? Menos 2. Então fica menos 2 dividido por 1/8. Beleza? Deixa eu pegar a borracha. Tá, como que eu continuo isso aqui, ó? Então, 9 sobre 2 dividido por menos 1/2. Ora, qual o sinal dessa fração aqui? Não é mais? Essa fração não está dividindo essa? O que acontece quando eu divido um número positivo com um número negativo? Mais com menos dá o quê? Dá menos, ok? Então fica 9 sobre 2 dividido por 1/2. Aplico a minha propriedade, ó. Vai ficar menos 9 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Ou seja, inverti, sem cortar. Tá? E aqui, ó, menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, mais 2 sobre o quê? Sobre 1/8. Beleza? Tá. Essa propriedade aqui você também sabe aplicar, né? Você corta o 8 com 2, não é isso? Tá errado. O que é que você tem que fazer aqui, ó? Ora, esse 2 é 2 sobre 1. Entendeu? 2 sobre 1. Aplicando o que a gente tinha feito, fica 2 sobre 1, 2 sobre 1 vezes 8 sobre 1. Entendeu? Ou seja, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Encara isso como se fosse a nossa fração que manda. Já falei isso na aula passada. Ok? Esse 2 pode cortar com esse 2 e menos 9 dividido por 1 dá menos 9. Então, menos 9 mais 2 vezes 2, 16. Ok? 16 com menos 9, quem que manda? É o 16 ou 9? É o 16, então é mais. Aí subtraio, 16 menos 9 dá 5. Ok? 5 não, 7. Novamente a tabuada. Eita, professor, você tá de brincadeira, né? Desculpa. Tá, item 10. Qualquer erro de conta, pessoal, é só falar lá no grupo que a gente vai comentando e vai se acertando aí. Vamos para a questão 11. Questão 11. Tá. 2 elevado a menos 2 mais 4 elevado a menos 3 dividido. Observe o que é dividido. Então já vou colocar aqui para ficar melhor. 4 menos 2 mais 8 elevado a menos 2. Bom, a questão mete um pouco de medo, tá? Mas dá para resolver. Beleza? Então como que fica, ó? 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 2 ao quadrado, ok? 4 elevado a menos 3 dá 1 sobre
4 elevado a 3. Ou seja, que propriedade é essa? Eu faço o inverso para deixar o expoente positivo. 4 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4 ao quadrado. E 8 elevado a menos 2 fica 1 sobre 8 ao quadrado. Acabou a questão. Agora aqui é o quê? É conta. Beleza? Tá. Para eu tirar o MMC, fazendo o método do esperto aqui, ó. Primeiro, eu poderia calcular logo, fazer essa conta aqui, 2 ao quadrado, que dá 4, 4 ao cubo, que dá não sei o que, 8 ao quadrado, que dá 64, depois tirar o MMC e fazer aquilo tudo. Só que eu vou fazer assim, para ficar, acho que melhor. Na verdade, pra gente praticar, tá? Da outra forma, também vai dar certo. Esse 4 ao cubo, eu vou representar ele por 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado elevado a quê? A 3, ok? Beleza. Esse 4 eu também vou colocar na base 2. Fica 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. E esse 8, eu represento ele por 2 ao cubo, que vai ficar elevado ao quadrado. Professor, não complica. Não é que eu estou complicando. Eu estou querendo mostrar para vocês que aplicando as propriedades da forma correta não tem erro. Ó a propriedade aqui, ó. O vezes, não é? Beleza. Então, continuando aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 2 elevado a 6. Dividido. Aqui, 1 sobre 2 ao quadrado, multiplicando, fica 2 a quarto. Mais 1 sobre 2 a 6. Ok? Ah, professor, corta aqui, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem nada de cortar. Primeiro que esse termo, ele divide dois termos de baixo. Então, você não pode cortar um dos termos com esse. Tudo bem? Tá. Como eu quero tornar o mesmo denominador, eu multiplico esse denominador pelo quê? Por 2 a quanto? A quarta. Porque aí quando eu multiplicar aqui, repete a base e soma os expoentes. Entendeu por que eu estou fazendo assim? Você ganhar confiança, para você trabalhar o que você sabe. Então 2 a quarta para não alterar o resultado. Mesma coisa aqui, ó. Multiplico o denominador pelo quê? Para tornar o mesmo denominador por 2 ao quadrado. Para não alterar o resultado, multiplico o numerador por 2 ao quadrado também. Ok? Beleza. Então, esse termo aqui ficou o quê? 2 à quarta sobre 2 à sexta. Esse termo aqui ficou o quê? 2 ao quadrado sobre 2 à sexta. Tá ok? Que é 2 à quarta, 2 à sexta, 2 ao quadrado, 2 à sexta. Tá. Continuando. O que acontece? Fica 2 à quarta mais 1 sobre 2 à sexta, tudo isso dividido por 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 à sexta. Ok? Ah, professor, isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração. Correto. Então, repete o numerador, é isso, sobre 2 à sexta e multiplica pelo inverso do denominador da fração que manda. 2 ao quadrado mais 1. Tá. Tá, eu cortei aqui sem querer porque eu fui atender o telefone, mas beleza. Então, o que você faz, ó? Aqui, pessoal, eu posso dividir por 2 à sexta e o numerador por 2 à sexta, ou seja, eu posso o quê? Fazer o corte. Então, o que dá no final? Vai dar 2 à quarta mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1. Ou seja, 2 à quarta dá 16. 16 mais 1, 17. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Então, dá 17 sobre 5. Tá? Beleza. Ah, professor, eu ainda acho que é melhor do outro jeito. Era melhor eu ter
colocado um 4 aqui. Aqui eu colocava, fazia a conta embaixo do papel, 4 ao cubo, 8 ao quadrado, tirava MC, daquele jeito. Fique à vontade, mas essa aula é para você praticar. Então é melhor que você faça isso para você ganhar segurança que você está fazendo, tá? Questão 12 e última questão. 2 elevado a n mais 2 elevado a n mais 2, dividido por 2 elevado a n mais 1. Tá, ele já dá uma dica, coloque o 2 elevado a n na evidência, tá? Beleza. O que ele quer aqui, pessoal? Na verdade, lembra dessa questão que eu estava falando aqui para vocês, que a mãozinha aqui está destacando? Essa questão, a ideia era justamente colocar em evidência para eu poder cancelar. Esse tipo de questão também é assim, entendeu? Então, normalmente, quando você vê esse tipo de questão, você já pense na ideia do cancelar, tá? De colocar em evidência. Matemática, pessoal, é cheio de malandragem, entendeu? Então, se você não tiver visto essa malandragem inicial, você jamais vai saber fazer a questão, tá? Então, coloque na cabeça que isso existe. Pronto, decorei a primeira malandragem, peguei a primeira malandragem, então fica com ela. Tá. Professor, eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que colocar em evidência aqui. Você não tem a mínima ideia porque está representado de uma forma para você não ver, tá? Então, desmembrando isso aqui, ficaria assim, ó, passando o traço, aqui é 2 elevado a n, mais, ora, lembra que quando você tinha uma base, por exemplo, 2 elevado a n vezes 2 ao quadrado. O que você fazia? Repetia a base e somava os expoentes. Ó, aqui você tem que fazer o quê? O contrário. Então, aqui é esse termo, ele é a mesma coisa que o quê? Que 2 elevado a n vezes 2 elevado ao quadrado, tá? E esse termo aqui, mesma coisa, ó, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. Por isso que é importante você saber a ida e a volta. Beleza? Tá. Então vamos continuar aqui. Ah, professor, entendi. Porque agora apareceu o 2 elevado a n aqui, o 2 elevado a n aqui. E tem um 2 elevado a n aqui. Então corta, né, professor? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, já era. É, mas calma. Antes de cortar, é melhor você ainda simplificar mais, entendeu? Porque se você cortar aqui, na verdade você está dividindo isso, todo o numerador por 2 elevado a n, ou seja, isso vai virar 1, e isso vai virar 1, e isso vai virar 1. Mas primeiramente, eu posso fazer essa conta, ó. 2 elevado a n mais 2 ao quadrado elevado a n. Vou colocar o 2 elevado a n em evidência. Tá, professor, é muito chato esse negócio de evidência. Não é, você tem que ganhar prática. Eu estou colocando em evidência por quê? Porque eu encontrei esse termo comum com esse. E sei que lá no final ele vai dividir com esse, ok? Então, colocando em evidência, se eu tirei ele daqui, que número sobra aqui? É o 1. Ora, por quê? Porque quando eu for multiplicar aqui, vai ficar o quê? Vai ficar ele, de novo, entendeu? Então, qualquer dúvida é só você fazer o processo inverso. Tá, mesma coisa aqui, tirei ele daqui, sobra quem? 2 ao quadrado, tá? E aqui fica 2 elevado a n, beleza? Vezes 2 elevado a 1, que é o quê? Que é 2, beleza? Tá, então divido tudo aqui por 2 elevado a n, que vai dar 1, e para não alterar o resultado, divido o denominador por 2 elevado a n, que vai dar 1, ou seja, eu corto, tá? Beleza. Aqui fica 1 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o quê? 4. 4 mais 1, 5. Dividido por 2. Ok? Pessoal, abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula 2 de matemática e qualquer dúvida é só falar.